viu o vídeo anterior, onde eu expliquei os paradigmas de gestão da economia clássica e como eles podem se tornar maléficos quando orquestrados por empresas orientadas ao modelo mental de comando e controle? Talvez tenha ficado pensando, tá bom, e como é que deveria ser, ou como é que funciona hoje na nova economia? Então esse vídeo aqui, eu estou trazendo o mesmo modelo, mas eu vou contar uma outra história. Eu vou mostrar como os mesmos elementos que eu mostrei anteriormente, que é negócio, produto, processo, pessoas, que são elementos essenciais do nosso modelo de gestão, e como liderança, estratégia, iniciativas e execução são tratados diferente nessas organizações da nova economia. Vamos começar essa história? Vamos lá, acompanhe aí no modelo que vocês estão vendo aí na tela. Ponto número 1. Esse modelo aqui é da onde eu parei no outro vídeo, certo? E eu mostrei que todo o mindset trabalhado na economia clássica, ele partia de uma visão de dentro para fora. Ou seja, eu não tinha como foco mercado, cliente, e sim o que eu, dono, gestor, líder do negócio, acredito que é o melhor para todo mundo, tá? Bem em comando e controle. O que vai mudar nesse modelo? Ponto número 1, nós vamos parar de operar de dentro para fora e vamos realmente operar de fora para dentro. Vocês viram que antes ela girava da direita para a esquerda, ou seja, estava no anti-horário, agora eu botei no sentido horário porque eu vou contar a história no outro sentido, tá? E a empresa de fora para dentro, ou seja, realmente é o foco no cliente, é obsessão por cliente, pela experiência, pelo encantamento dos clientes. Na realidade, vamos lá, é obsessão pelas pessoas. A gente fala em agilidade moderna que é o make people awesome, tornar as pessoas incríveis. Na realidade, não é somente pessoas colaboradores, são todas as pessoas que estão envolvidas em torno dessa organização. Então a gente começa a trabalhar em rede de parceiros, rede de colaboradores, menos, eu sei que muitas ainda continuam com as suas áreas de negócio, seus departamentos, mas elas já começam a operar com equipes multidisciplinares, a gente já começa a atuar como unidades, células, formando uma rede colaborativa, que é o próximo elemento, colaboração. E tudo isso movido a um grande propósito, como dizem organizações exponenciais, um propósito transformador e massivo, que não somente a organização acredita, mas a sociedade e principalmente os clientes, consumidores. Talvez algumas empresas não estejam nesse nível de propósito transformador, mas vamos começar. Gestores, o mínimo que a gente espera que você faça é que mude um modelo mental de fulano, faça isso porque eu quero e faça isso porque é importante por isso, isso. Ou seja, o porquê das coisas é extremamente importante em profissionais do conhecimento e empresas de alta performance. Pegaram esse ponto? Vamos adiante. Olha como liderança de negócios e pessoas e a figura do líder é totalmente diferente da figura do chefe, tá? Vamos adiante na execução. Antigamente eu começava pela estratégia nas organizações da economia clássica. Agora aqui eu estou começando pela execução. Vocês podem perguntar, mas por que pela execução? Porque é o seguinte, eu não digo mais assim, contrate pessoas para ocupar as posições que vão executar os processos da minha empresa. Eu digo, traga talentos, traga as melhores pessoas possíveis e para focar na eficácia do meu negócio, para focar no que realmente é certo. Dê autonomia a essas pessoas a trazerem as suas competências, as suas crenças, a melhorarem a organização, a definirem os processos. Porque o que a gente vai pedir aqui é que elas persigam, busquem a adaptabilidade do negócio. Porque hoje, quando a gente fala em business agility, em agilidade de negócios, a gente não está falando em levar métodos ágeis para áreas que não são de TI. Quem vender isso para você está totalmente equivocado. A gente está falando aqui da agilidade de negócios, é realmente ter uma organização que aprende e se adapta ao meio em que ela se encontra. Se voltando àquela velho discurso do VUCA, da volatilidade, complexidade, incerteza e ambiguidade, eu preciso de organizações cada vez mais adaptativas, que se adaptem ao meio.
que se adaptem às novas necessidades e comportamentos dos seus clientes. Então, é por isso que a gente quer talentos que criem os seus processos, desenvolvam, aprimorem. E esse é um ponto interessante. Essas organizações, o time é responsável pela melhoria contínua do processo. Então, mais do que no século XX, como a gente dizia, a economia clássica, tudo era focado em eficiência, produtividade individual, aqui a gente está olhando a eficácia global e a eficiência global. Então, nesse ponto, o pessoal vai saber o que é importante, vai saber o que é necessário de ser feito, porque eles têm autonomia e a gente acredita na sua competência. Primeiro, e o mais importante, as pessoas. Vamos adiante, execução, pessoas e processos. Vamos para as iniciativas. Iniciativas, vocês vão observar que a maioria das nossas iniciativas, seja na economia clássica ou na nova economia, são focadas em produtos, novos produtos, melhoria de produtos ou processos. Quando a gente entra com um programa de transformação ágil, é bem comum a gente observar ações no nível da operação. A gente começa a implantar ciclos curtos, revisões, planejamentos, ou seja, tudo em nível de comportamento, processo. Tá? Só que o foco aqui, vocês veem que eu trago Lean Startup como modelo aqui, que é um ponto que está muito forte no mercado hoje, não só das startups, mas das grandes organizações. Eu tenho que sim focar no encantamento do cliente, sim focar no encantamento dos meus usuários. Para isso, eu tenho que parar de acreditar em que tudo é requisito e também fica uma dica, gente. Aquelas pessoas que dizem que no mundo ágil agora não tem mais requisitos, não entendeu uma coisa. Se você atua para um mundo de mercado financeiro e o Banco Central determina uma norma, não é uma hipótese, está lá escrito, é um requisito. Se você está desenvolvendo uma solução para uma área comercial e você sabe que tem que desenvolver um recurso para a gestão da carteira, não é uma hipótese, é um requisito de usuário, é um requisito de negócio até associado. Então não diga que tudo é hipótese agora, é negar o que é sabido. Então, sim, muitas coisas são requisitos, mas a forma como a gente resolve o problema, sim, a gente começa a ver que muitas são hipóteses que precisam ser validadas. Então, esse raciocínio de validar hipóteses, vocês vão ver que ele é contra a eficiência, porque a eficiência vai querer a padronização e vai querer entregar o que foi definido. Então, aqui começa o ponto, a gente está tão focado na eficácia que por isso a gente quer validar a hipótese para ver se realmente é aquilo que é necessário, não somente o pedido, solicitado, desejado. Esse é o modelo mental dentro dessas organizações da nova economia. Por fim, evolução. Produto, processo, a gente está sempre em evolução contínua. Aquele mundo de altamente disrupção de processo que é, agora veio uma nova metodologia e eu implanto a partir de amanhã, está definido, não funciona. Em japonês se fala muito a palavra kaikaku. A gente sim prega o kaizen, a melhoria contínua. As pessoas precisam se aprimorar continuamente, assim como o processo, a organização, é um fluxo de melhoria contínua, com foco no fluxo de entrega de valor contínuo. Esse é o ponto do nosso encantamento, hipóteses e evolução. E o mundo do Lean Startup é menos planejamentos homéricos e alto esforço, desperdícios em cima disso, e mais em execução. Não tiramos a análise daqui. Quem acha que agora é só executar e medir e depois aprender e tudo, gente, o aprender tem análise embutida ali. O aprender tem essa questão de eu planejei a construção, executei, não deu certo. Learn tem muito análise. Então, a análise é crucial para essa nova economia, tá? Por fim, aqui na perspectiva da estratégia, vocês vão observar que sim, a gente está olhando longo prazo. Por que a gente está olhando longo prazo? E por mais que a economia clássica dizia que olhava longo prazo, mas na hora da execução ela foca no resultado de curto prazo.
Porque a gente começa a pensar em organizações exponenciais. O EXO ali é o Exponential Organizations. Então a gente começa a olhar a nossa estratégia sim a um crescimento exponencial diante de toda essa nova economia pós-digital, diante dessa escalabilidade que é possível de ser conquistada com tecnologias incríveis e pessoas colocando agilidade, Lean Startup, todo esse modelo Lean ágil exponencial. Então aqui o ponto é, não somente a gente visa o longo prazo, como a gente acredita no longo prazo. O que eu quero dizer com isso é, o curto prazo, diante do desenvolvimento de novas capacidades, diante do desenvolvimento de novos recursos que nós vamos fazer para essas organizações se tornarem exponenciais, a gente sabe que não necessariamente vai dar resultado de curto prazo. E a alta gestão entende isso. Ela não fica ansiosa, desesperada, que já dê crescimento como se fosse uma aceleração linear, assim, só porque começamos a trabalhar agora com inteligência artificial, agilidade, já vai ser 2 vezes, 3 vezes o resultado que a gente tinha hoje. Não! Aqui fica uma outra dica. Eu costumo perguntar para gestores quando me dizem assim, mas eu estou achando que está levando muito tempo esse processo de transformação. A minha resposta vem com uma pergunta, que é: quanto tempo levou a última transformação que vocês fizeram nesse contexto? Tipicamente a resposta é a primeira vez que nós estamos fazendo isso. Eu não tenho dados para te dizer se é ou não é. Eu disse, pois é, então entre junto na transformação e aprenda o que está acontecendo. Porque talvez a sua equipe não tenha toda aquela competência necessária para a transformação, ou a própria alta gestão está atrapalhando o processo de transformação, ou várias partes interessadas não entenderam, não compraram a ideia. Então vamos aprender todos, e não é romantismo aqui, é realmente um processo de aprendizagem. Não é simples transformar uma cultura organizacional e criar um ambiente exponencial. Muita gente diz hoje assim, não, o negócio é ser simples, se não for simples está errado. Gente, nós estamos diante de um problema altamente complexo. Mexer com crenças e valores que estiveram há anos, algumas empresas há décadas ali no ambiente de operação, no ambiente tático, no ambiente estratégico. Vocês acham que é fácil tirar o poder de alguns executivos, o poder no cargo, porque a gente gostaria que ele tivesse o poder de influência, o poder da liderança? Não é fácil. Então realmente é um problema complexo e a gente começa a mostrar o seguinte, buscamos a exponencialidade de resultados. Buscamos essa exponencialidade mediante inovação. Não dá para crescer exponencialmente do mesmo jeito que a gente atuava. Então, essa é uma grande mudança de paradigma. Nova economia pós-digital, e quando eu falo pós-digital, eu estou me referindo a pós aquele mundo da informatização. Muita gente acha que transformação digital é informatização. Não é. É mudança de modelo de negócio, é desenvolvimento de novos recursos. Então, olha só a estratégia, longo prazo mesmo, de resultados, exponencialidade e inovação. O que a gente enxerga de tudo isso? Que haja um grande alinhamento entre todos. Para isso eu preciso de uma forte transparência, eu preciso de uma segurança mesmo psicológica, de ouvir, fazer com que as pessoas se sintam seguras em falar o que pensam, em propor novas soluções. É isso que a gente espera dentro dessas organizações. A gente espera que elas comecem a focar em experimentação e aprendizagem. Experimentação e aprendizagem. E a gente espera que parem de ser silos, departamentos e seja um único organismo vivo que evolui, que se adapta e cresce continuamente. Espero que tenham valido esses 2 vídeos aqui. Eu sei que são longos, mas isso é parte de um treinamento que eu dou. Quem tiver interesse em conversar com a gente, em levar esse conhecimento, essas informações para dentro da sua organização, entre em contato. Vocês vão ver que existem formas efetivas de acelerar a conquista de resultados na mudança desses paradigmas. Não é tão trivial, você vai precisar de ajuda. Conta conosco, tá? Um abraço e até breve.